Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar sobre The Last of Us, mas não do jogo, mas sim da série de televisão. Até porque no passado domingo estreou a segunda temporada e quero falar aqui um bocadinho sobre as minhas considerações relativamente ao primeiro episódio da segunda temporada. Vai ser uma coisa diferente, eu não costumo falar aqui sobre séries nem filmes. Fiz um ou outro episódio especiais, mas sinto que é uma série que eu particularmente gosto muito. Sou fã dos jogos, tenho aqui a versão da PS3 em que joguei inicialmente e que fiquei a conhecer o universo da Last of Us. Depois tenho aqui o The Last of Us Parte 2, a sua edição especial para a PS4. E voltei a jogar o original na versão remake para a PlayStation 5. Por isso é um universo que eu particularmente conheço bastante, tanto da série como dos jogos. E nesse sentido eu vi a primeira temporada, gostei e quero falar aqui um bocadinho sobre esta segunda temporada que inicia ou que iniciou agora. O episódio chama-se Future Days e tem 59 minutos e basicamente ele, digamos, adapta-nos um bocadinho do início da história. Eu acho que a história até agora está a ser de uma forma geral fiel aos acontecimentos do jogo. No entanto, tal como na primeira temporada, existem variações e existem cenas adicionais que eu acho que fazem todo sentido, até porque para o caso de quem já conhece a história dos videojogos, é interessante eles criarem algo diferente para que seja, digamos, uma experiência pelo menos diferente daquela do jogo, principalmente para quem já conhece a história e para que não seja basicamente uma repetição da história contada nos jogos. Eu acho que eles fizeram isso de uma forma brilhante na primeira temporada, nomeadamente, por exemplo, com o episódio do Bill, e aqui eles fazem também algumas alterações. Começa logo, e obviamente vou falar neste vídeo com spoilers, pela aquela cena com a Abby e a maltinha dela, em que vemos ela a enterrar, ou basicamente com as sepulturas dos médicos que o Joel matou no final da primeira temporada. E desde já aqui já temos uma alteração relativamente ao jogo, que é esta cena não existe e eu acho que ela está bem implementada para mostrar as motivações da Abby. No entanto, a forma como nós descobrimos as motivações da Abby são completamente diferentes da forma como nós descobrimos no jogo. Eu acho que no jogo nós temos um elemento catalisador da história, que é a morte do Joel pelas mãos da Abby. E a partir desse ponto nós vemos pela primeira vez, ou inicialmente, a história da Ellie. Depois, de chegarmos a um certo ponto, voltamos atrás para percebermos a perspectiva da Abby. E finalmente temos a parte final e a conclusão da história. E nesse sentido, isso no jogo faz-nos com que nós inicialmente sentimos ódio pela Abby, porque não percebemos o porquê. Quer dizer, nós percebemos o porquê dela ter feito aquilo, mas não sentimos empatia pela personagem porque não conhecemos o background dela. E depois, ao jogarmos com ela, aí finalmente ficamos a conhecer a Abby, percebemos que o facto dela matar o Joel tem uma justificação, ou pelo menos tem uma razão dela fazer aquilo. Não estou aqui a tomar partido nem pela Ellie, nem pelo Joel, nem pela Abby. E eu acho que isso é o que faz a história de The Last of Us ser brilhante. Não só a história em si, mas acima de tudo a forma como a história é contada no jogo. E por aquilo que eu percebi da minha experiência com o episódio este episódio inicial da segunda temporada, é que eu sinto que eles vão ter uma linha cronológica, digamos, que não faz saltos temporais como no jogo, e aí eu fico com algumas ressalvas e com algum receio sobre a forma como a história se vai desenrolar.
Mas fora isso, depois somos apresentados à Ellie e ao Joel. Temos a cena final do jogo, do primeiro jogo, em que ela pergunta ao Joel se ele promete que tudo aquilo que ele contou relativamente aos Pirilampos é verdade. E ele mente-lhe dizendo que sim. E depois somos apresentados à cidade de Jackson, que aqui tem digamos, um destaque grande. Nós vemos a Ellie com a Dina e com outros personagens secundários que são importantes ao longo da história e que aqui são apresentados. Por isso, nesse sentido, eu gostei bastante dessa parte. Vemos também um pouco a perspectiva do Joel e aqui temos uma coisa que, na minha opinião, acho que não está totalmente em linha com o personagem do Joel, que é o facto de ele fazer terapia. E esse ponto aí, eu percebo que isto seja uma versão diferente da do jogo. No entanto, sinto que o Joel fazer terapia não cabe, digamos, ou é quase uma descaracterização do personagem, na minha opinião. No entanto, o facto de ele fazer terapia rende talvez uma das melhores cenas de todo o episódio, em que ele fala com a mulher que o está a ajudar na terapia, e eu gostei bastante dessa cena. Acho que aí o Pedro Pascal e também a atriz, que não sei o nome, fazem um trabalho muito bom de interpretação. Também temos a personagem da Dina, que aqui tem digamos, um destaque importante, e eu acho que a Dina ao longo do jogo é uma das personagens fundamentais da história de The Last of Us, e eu, apesar de não estar presente no jogo, essa relação próxima entre a Dina e o Joel, eu gostei dessa abordagem. Acho que pelo facto da Dina gostar da Ellie e o facto da Ellie e do Joel estarem chateados por uma razão que eu. Quer dizer, como eu falei que iria ser sem spoilers, pelo facto de neste momento nós já sabemos que o Joel contou à Ellie que lhe mentiu. Eu gosto do facto da Dina fazer quase uma ponta entre o Joel e a Ellie, de modo a que eles mantenham um contacto apesar digamos, da angústia e da dor que a Ellie está a sentir e principalmente do ódio que ela está a sentir relativamente ao Joel. Nesse sentido, temos obviamente de falar da personagem da Ellie, que eu gosto. Eu acho que a Bella Ramsey, o nome da atriz que interpreta a Ellie, eu acho que ela é boa atriz. Eu acho que ela desempenhou um bom papel na primeira temporada. E eu acho que aqui há uma cena em que ela de facto mostra, na minha opinião, que sabe desempenhar bem o papel. No entanto, eu tenho algumas ressalvas, acima de tudo, com, digamos, a fisionomia dela, porque aqui na história de The Last of Us há um salto temporal da primeira para a segunda temporada de 5 anos. E eu acho que a personagem, a atriz, ela funciona bem enquanto uma Ellie mais jovem, de 14 anos, ou 13, 14 anos, que é a idade da Ellie no primeiro jogo e na primeira temporada. Mas aqui, ao apresentarmos um gap de 5 anos, nós não sentimos nas feições dela uma evolução da personagem. Parece que é a mesma Ellie da primeira temporada, quando na verdade passaram 5 anos e temos uma Ellie mais desgastada, talvez uma Ellie mais cínica, que vamos ver isso ainda mais ao longo da série, no decorrer dos acontecimentos. Mas nesse sentido, acho que por muito que a atriz faça um bom papel, acho que as pessoas terão sempre alguma dificuldade em olhar para aquela personagem como uma Ellie já com 19 anos. Isso naturalmente não é culpa da atriz, eu acho que é muito mais culpa de quem a escolheu e de quem não pensou que esta atriz teria de interpretar uma Ellie de 14 anos e uma Ellie de 19 anos. Mas se vocês conseguirem ultrapassar isso, eu acho que a Bella Ramsey apresenta uma Ellie, na minha opinião, diferente, mas mesmo assim uma Ellie que é bem atuada, e eu acho que a atriz
digamos, dado o papel e as características da Ellie, consegue fazer um bom trabalho. Depois temos outras coisas, como por exemplo o Tommy e a Marie, e nomeadamente aqui temos uma cena adicional, uma cena que não está presente na, no jogo, que é aquela Assembleia de Jackson, que eu particularmente achei uma boa escolha. Acho que Jackson, sendo uma cidade avançada, naturalmente tem de fazer escolhas e é preciso pessoas responsáveis para fazer essas escolhas. E nesse sentido eu também gostei bastante do, digamos, dessa escolha de apresentar esse lado de Jackson e que traz, digamos, outra camada para a série e para o universo da Last of Us que não está presente no jogo. Tenho de realçar também o cameo do compositor da trilha sonora da Last of Us. Acho que é aqui um bom easter egg para quem gosta do universo e dos seus criadores. O episódio também ele está repleto de easter eggs para quem jogou o jogo. Por exemplo, aquela do empregado Warning, que vemos o cão quando a Ellie e a Dina entram naquele armazém. É algo que está presente no jogo e quem jogou certamente irá reconhecer. Eu acho que isso é digamos, um olhar ao detalhe e basicamente dar um rebuçadinho a quem jogou o jogo, que na minha opinião é sempre bem-vindo. E depois, acho que de uma forma geral tentei cobrir assim todos os pontos, fora que é a cena, digamos, mais impactante do episódio, mas antes eu quero falar que a série ela continua com uma produção absolutamente fantástica. Nós sentimos que aquilo de facto é The Last of Us, com os cenários, principalmente com Jackson, e nesse sentido a série continua muito, muito boa. Mas aqui tenho de falar, acima de tudo, é de mais duas cenas que, na minha opinião, estão em falta e outra que é apresentada aqui no episódio, mas que eu sinto que deveria ser apresentada muito mais à frente. Que é, o início do jogo é diferente do início da série. E eu acho que tem aqui algumas cenas fundamentais que não aparecem neste episódio e que se elas forem cortadas, na minha opinião, eu acho que a série fica um pouco a perder. Mas também, obviamente, temos de esperar para ver. Mas a primeira cena é logo a cena inicial, em que vemos o Joel a falar com o Tommy, com o seu irmão, isto no jogo, a contar-lhe toda a verdade. A dizer-lhe que a Ellie, se fizesse a cirurgia, acabaria por morrer, e então ele matou digamos, a malta do hospital e mentiu-lhe. Eu acho que essa cena tem um impacto muito forte, até porque é o próprio Joel a desabafar com alguém, que é algo que não é muito comum, e depois é ele a assumir basicamente o que fez e acima de tudo eu gosto é da forma da convicção com que ele diz isso, no sentido de que para ele faz aquilo e é a única opção que ele tem naquele momento. Eu acho que essa cena é muito importante para percebermos o lado do Joel. E depois temos aquela cena que ela meio que está neste episódio, mas que é diferente, que é quando a Ellie está na garagem e o Joel entra, e ele pergunta-lhe se está tudo bem. Claramente percebemos que eles não estão bem como antigamente, e ele pega na guitarra, e enquanto que no jogo ele toca aquela música If I Ever Were to Lose You dos Pearl Jam, que é talvez uma das cenas mais importantes, na minha opinião, de todo o universo da Last of Us, que basicamente aquela música é a forma de Joel mostrar a Ellie aquilo que ele sente relativamente a ela, não é? Que é, para ele, a Ellie é como se fosse a Sarah, a filha que ele voltou a encontrar, e se ele perdesse a Ellie, ele certamente iria se perder a ele. E eu acho que essa cena é absolutamente bonita,
mas na série ela foi cortada, não sei se eles vão tentar abordar isso mais à frente, mas ele simplesmente pega na guitarra e diz-lhe que vai trocar as cordas. E então acho que essa cena seria importante ter aqui, porque ela aparece no início do jogo e teria lógica ser apresentada também no início da série. E finalmente, o meu maior problema com este episódio é a cena em que eles estão lá no convívio, em que a Dina e a Ellie se beijam e há lá um membro da comunidade que se opõe, e depois temos o Joel digamos, a dar-lhe um empurrão e digamos, a tentar proteger a Ellie, e a Ellie responde-lhe algo do género: que direito é que tu tens para me defender? Ou seja, uma cena em que vemos claramente que naquele momento a Ellie e o Joel estão num ponto de ruptura em que não têm nenhuma conexão, e essa cena no jogo aparece na parte final. Isto porquê? Porque nós inicialmente vemos o Joel a morrer, não é? E a Ellie vê isso, e depois temos todo o jogo, e só na parte final percebemos que quando essa cena é apresentada, nós pensamos que o último momento que a Ellie teve com o Joel foi esse momento. E isso torna, digamos, ainda mais penosa e dolorosa, digamos, a perda da Ellie, sabendo que no último momento, na última interação que teve com o Joel, ela falou mal para ele, tratou-o mal, e isso no jogo faz com que nós tenhamos um impacto emocional ainda maior. Obviamente que depois na cena final do jogo nós percebemos que ainda houve outro momento entre eles os dois, que esse aí é absolutamente heartbreaking. No entanto, é a forma, tal como eu disse no início do episódio, a forma como os acontecimentos são apresentados no jogo faz com que digamos, a aventura e esta história seja ainda mais emocional e que seja absolutamente fantástica. Eles aqui acho que estão a ter um approach mais cronológico, diria assim, e na minha opinião, se eles fizerem isso, ou arranjam uma forma muito boa de contar a história, ou então eu sinto que será meio que um potencial desperdiçado para a história que eles querem contar nesta temporada. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Estes são os meus comentários, as minhas opiniões em relação ao primeiro episódio. Gostei bastante de alguns pontos, no entanto, tenho algumas ressalvas em relação à forma como eles vão contar a história e vão apresentar as informações vitais da mesma. Por isso, digam aí, vamos esperar pelos próximos episódios, digam se gostaram, se não gostaram, se têm o mesmo receio, se acham que o Craig Mazin e o Neil Druckmann ainda nos vão surpreender. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.